Fala aí, pessoal, como é que vocês estão, beleza? Primeiro vídeo das férias, na verdade já é o segundo que eu tô gravando, mas é o primeiro vídeo que eu tô trazendo pra vocês. Inclusive eu tô até mudando o vídeo que ia sair agora no almoço, que é do Vilg, passando ele um pouquinho mais pra frente pra soltar esse agora no dia 20, segunda-feira, aproveitando até que é feriado aqui no Rio de Janeiro, mas eu tô de férias ainda, mas voltei da viagem. E durante a viagem, eu tava conversando com um amigo, falando sobre essa questão e tentar entender e até melhorar os meus conteúdos para fazer com que as pessoas entendam que para investir em fundo imobiliário você não pode investir apenas pelo dividendo. Isso muito em função do que aconteceu até dessa questão da tributação da receita dos fundos imobiliários. O que teve de comentário nos meus vídeos falando, me xingando inclusive, né, falando sobre, obviamente que se o fundo não vai ser tributado, a receita vai ser tributada, obviamente que o rendimento vai cair, então não tem por que você falar que não é o rendimento que vai ser tributado. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o que eu tô querendo dizer é que a grande maioria das pessoas investem em fundo imobiliário exclusivamente por causa do dividendo pago, por causa do rendimento, e não por causa de uma alternativa de você investir no mercado imobiliário. Obviamente que o rendimento é muito bom, você precisa investir, o seu objetivo no final das contas é ter um rendimento todos os meses. Mas se você investe por causa disso, você está suscetível a muitos outros fatores que fogem à sua análise. E o que aconteceu com a HCTR é um exemplo típico. E nessa conversa, inclusive esse amigo meu, a gente batendo no papo, ele me mandou o relatório de auditoria do HCTR, ele até marcou alguns pontos para mim, é muito interessante porque eu não tinha parado para analisar isso. E ele, como eu estava de férias, ele me comentou da questão do pagamento do dividendo do HCTR, da subida, da descida, e vocês vão ver que os movimentos que foram feitos no HCTR foram exclusivamente por causa dos dividendos pagos e não pagos. E aí eu quero que esse vídeo seja um motivador para você, para esse ano, adquirir conhecimento. Você não pode se basear apenas na diquinha do youtuber ou na minha análise. Você não pode se basear só na minha análise, você tem que ler documentos, até porque o documento que eu vou trazer para vocês aqui, que é a análise de demonstração financeira, ela não é um documento que eu trago a todo momento. Você precisa ter acesso a isso. E aí a grande maioria das pessoas não investem apenas por causa do dividendo e são suscetíveis a alguns movimentos e acabam entrando de gaiato. Então, pessoal, vamos lá, eu quero mostrar para vocês esse ponto, essa análise que eu acho que é o que precisa para a gente começar esse ano muito bem. O HCTR, ele publicou em novembro o relatório, esse relatório aqui de novembro, né, tá aqui ó, relatório de novembro, ele publicou que ele não pagaria rendimentos. Ele não pagaria rendimentos. Inclusive no grupo do WhatsApp que eu tenho aqui, muitas pessoas deram risada, falando, o fundo quebrou, faliu, etc. E aí eles explicam aqui o porquê disso. Exatamente porque o fundo, ele está se adequando a essa determinação da CVM em divulgar qual regime tributário de distribuição que o fundo vai prosseguir daqui em diante, né, da partir da comunicação, que é ou regime de lucro por contábil ou por regime caixa. E eles explicam aqui, né, que a administradora comunicou ao fundo a não distribuição de rendimentos referentes ao período de novembro com o objetivo de adequar o regime de distribuição do fundo ao regime caixa de maneira definitiva. Por quê? Porque o HCTR, até eles falam aqui, ó, que o fundo ele era regime competência até dezembro de 22. Em janeiro de 23, a distribuição do fundo passou a ser limitada ao resultado caixa do período. Eles falam aqui, ó, no período de novembro de 24, o fundo apurou um resultado caixa equivalente a 0,37 centavos por cota. A impossibilidade de distribuição desses valores se fez necessária durante o aprofundamento das análises do potencial impacto da adoção do regime caixa conforme a orientação da CVM. O que eles estão querendo dizer? Até então, pessoal, como a CVM não tinha determinado isso, inclusive eu fiz um vídeo explicando aqui essa questão do regime caixa, regime competência, até então a administradora ela não precisava divulgar qual era o regime que ela apurava e ela podia mudar isso a todo momento. O quanto ficasse mais confortável ela apurava por caixa, ou quando era menos confortável ela apurava por competência.
A partir do momento que a CVM obrigou com que as administradoras informem, a partir daquele momento vai ser sempre assim, então eles fizeram essa adequação, porque se eles partissem a partir de então para o regime caixa, segundo o que eles estão falando aqui, poderiam ter problemas na frente. Então eles fizeram seguraram esses dividendos, esse rendimento de novembro, para poder adequar, e eles falando aqui, ó, realizando a compensação de valores não distribuídos dentro do período de referência, ou seja, já estava indicado que este fundo iria distribuir esses valores em um momento futuro. E aí o que aconteceu? Aconteceu que no dia da divulgação disso, olha o que aconteceu com a cota. Ela caiu 30%. Foi mais ou menos nesse momento aqui que divulga os resultados, divulga o dividendo, né, 0 centavos, foi pago lá no começo de setembro, o fundo caiu 30%. E aqui já dá um indício, primeiro, o porquê que as pessoas investem por causa do dividendo. Esse aqui é um exemplo típico de pessoas que investem, especulam, e aí, pessoal, aqui é importante de falar que tem muito especulador nesse meio também. E aí, quando eu falo especulador, eu não estou usando o tom pejorativo, porque especulador é um investidor, uma pessoa que trabalha com esses movimentos de mercado, ele especula. Só que tem muito investidor de fundo imobiliário que não faz a menor ideia do que está fazendo e que acaba se deixando e acaba sendo um especulador sem querer. Porque a partir do momento que ele investe pelos dividendos, a partir do momento que o fundo decide não pagar, ele não faz a menor noção, não lê relatório, o que ele faz? Ele vende. Aí vê o amigo que tem também vendendo, acaba acontecendo tudo isso. E aí, para vocês verem como isso é verdadeiro, o que aconteceu? O fundo divulgou agora no dia 8 de janeiro o pagamento de 69 centavos, ou seja, referente a dezembro, como eles já tinham falado que eles iam distribuir esse valor que não distribuíram em novembro, 69 centavos. Se a gente for pegar pela cotação do fundo, a cotação do fundo 20,30. Vamos pegar essa cotação atual aí de 20,30. Isso daqui, pessoal, dá mais de 3% ao mês. Se a gente for pegar aqui, ó, se a gente for pegar 0,69 dividido por 20,3. Ó, 3,3% ao mês. É mais do que uma pirâmide financeira. Então, isso mostra. E aí, o que aconteceu? O que eu posso falar? Ó, dia 8, 13% de subida. E aí mostra, pessoal, que as pessoas, grande maioria dos investidores, investem por causa do dividendo que foi pago ou do dividendo que não foi pago. E isso é a pior maneira. Imagina, pessoal, a pessoa que ela vendeu aqui, ó, ela vendeu aqui, e aí ela vendeu a 25 e comprou. Depois ela vendeu aqui embaixo e aí viu que subiu e comprou de novo. Ou seja, aqui, pessoal, o verdadeiro especulador, aquelas pessoas que entendem de mercado, grande parte vendeu aqui em cima. O investidor afegão médio, que é a grande maioria dos investidores, vendeu aqui. E aí o que acontece? Viu o pagamento de dividendo, vai lá e compra de novo na alta. Ou seja, teve uma perda de valor aqui de, sei lá, pode ter perdido aqui, se a pessoa vendeu aqui e comprou aqui em cima, olha só, se ela vendeu aqui, que seria o contrário, né? Seria praticamente 20% de perda na operação. Porque as pessoas se pautam pelo dividendo e não pelos fundamentos. E aí, pessoal, para a gente fechar esse vídeo, por que eu quis trazer isso agora no meu retorno das férias? Porque as pessoas não param para estudar o fundo imobiliário. E aí, pessoal, só como título de curiosidade, eu peguei aqui o relatório, a demonstração financeira, acompanhada por um relatório de auditor independente do HCTR referente a dezembro de 23. E aí eles começam aqui falando opiniões com ressalvas. Isso aqui é a conclusão do relatório, falando que, em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos que possam decorrer, deixa eu pegar, aqui não dá, ela é protegida, deixa eu ver se eu consigo, não, ele tem 100, então eu não consigo nem marcar, porque é um documento protegido, mas vocês pegaram aqui, ó, exceto pelos possíveis efeitos que possam decorrer dos assuntos descritos na seção intitulada Base para Opinião com Ressalvas, as demonstrações apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes. Só que aí que tá, pessoal, quem não para aqui fala, não, beleza, então tem algumas ressalvas ali, mas tá, ok, obviamente, pessoal, que
se a gente for pegar do universo de 100% dos investidores de fundo imobiliário, vamos pegar do universo de 100% dos investidores do HCTR, 98% 90% não lê relatório gerencial, e os outros, para pegar esses 10% que faltam, o 90% desses 10% que faltam não lê esse documento aqui. Se a gente for pegar 1%, nem isso eu acho que lê esse tipo de documento. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Olha só. Base para opinião com ressalvas. Tá falando aqui, ó. Em 31 de dezembro, o fundo possui investimentos em CRIs no montante de 2 milhões. Foram aqui, ó. Referentes ao exercício findo em 31 de dezembro, foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram relatório de auditoria em 3 de agosto de 23, com abstenção de opinião devido à impossibilidade de obter evidências de auditoria apropriadas suficientes sobre a adequação dos valores dos CRIs, bem como incertezas relevantes em torno de sua realização, dado que aproximadamente 91,6% dos CRIs presentes na carteira apresentam situações de inadimplência e estavam relacionados a projetos de desenvolvimento de empresas que pertenciam ao mesmo grupo econômico. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis do exercício corrente também inclui modificação em decorrência do possível efeito desse assunto para a comparabilidade dos valores de exercícios correntes correspondentes ao fundo no exercício de 2023. E aí eles continuam aqui, ó, falando sobre o montante, né, correspondente ao valor de CRIs investidos. Aí eles falam que diminuiu bastante em relação, são 5% do patrimônio estavam inadimplentes. Eles falam aqui, acho que aqui esse é o ponto mais importante. Considerando que os CRIs emitidos estão relacionados a projetos de desenvolvimento, ou estão relacionados ao mesmo grupo econômico, continuam apresentando situações econômico-financeiras que indicavam a provável incapacidade de cumprir suas obrigações financeiras, e considerando as incertezas em torno da realização desses CRIs, não foi possível obter evidências de auditoria apropriadas e suficientes que nos permitissem assegurar a razoabilidade dos valores dos CRIs em dezembro de 23. E aqui continua a mesma coisa, ó. Como consequência, não foi possível mensurar os possíveis efeitos da posição patrimonial e do resultado auferido do fundo investido no exercício de 2023. E aí, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que se nem os auditores independentes conseguem mensurar, quem dera a gente. Por isso, pessoal, que vocês, vocês que eu digo, a grande maioria, e eu tenho certeza que você que me segue aqui, que é inscrito, se você ainda tem esse tipo de dúvida, é bom você rever os seus conceitos na hora de investir em fundo imobiliário e ler, pessoal, ler documento. Não é só relatório gerencial, obviamente que o relatório gerencial ele traz muita informação, mas vocês precisam estudar outros documentos, vocês precisam investir somente naquilo que conhecem, não invistam por causa do dividendo. E aí eu falo para vocês, grande parte dessas pessoas que compraram agora nessa subida não fazem a menor ideia do que estão comprando. Por quê? Estão investindo apenas um dividendo que foi alto, que provavelmente vai reduzir no mês que vem. Exatamente porque ele pagou algo que ele deveria ter pago e não pagou por causa dessa questão do ajuste. E aí eu volto a falar, pessoal, se nem o auditor, os auditores independentes conseguem chegar a um valor desse fundo, quem dirá nós? Eu que sou analista não consigo, imagina também o investidor que tá ali só para ter a sua aposentadoria e quer investir num fundo imobiliário para ter o retorno. Então, pessoal, tomem muito cuidado. E aí, só pra gente, porque eu tenho certeza que aqui nos comentários vão vir algumas pessoas falando que fundo imobiliário não presta. Pessoal, isso vale para qualquer classe de ativo. Você vai ter renda fixa ruim, você vai ter ação ruim, você vai ter fundo imobiliário ruim. E aí você, por exemplo, isso aconteceu com o Oi, pessoal. A gente viu lá quando a Oi tava centavos comprando um monte porque ela valorizou 10% num dia. E aí sempre compra depois. Sempre compra depois, nunca antes. É a mesma coisa aqui, pessoal. As pessoas investem porque no que já passou. Porque o dividendo que foi pago, ele já foi pago. Então, o mercado ele sempre precifica o futuro e não o passado. Então, se você está comprando com base em um dividendo que ele já foi pago, qual é a garantia que ele vai pagar no mês que vem se você não entende os fundamentos do fundo? Então, se você tem noção que o próprio analista, o próprio auditor independente não sabe, quando eles não conseguem mensurar porque não tem informação suficiente, quem dera a gente.
E aí você vai lá e compra porque o fundo subiu, pagou 60 centavos e custa 20 reais. E aí, esse acho que é até um tópico para vocês, acho que eu já gravei isso em vídeo de domingo, para vocês tomarem cuidado com o fundo que paga dividendo muito fora do comum. Porque tem alguma coisa. 3% ao mês não é razoável para nenhum investimento. Nenhum investimento. Tá? Então, pessoal, era isso. É o meu vídeo de início de ano, basicamente, né? Porque a gente está hoje dia 20, né? E é um vídeo de volta de férias e início de ano com essa reflexão para que esse ano você se torne o melhor investidor. Não invista por causa dos dividendos, tá bom? Aquele abraço.